doenças da cultura do arroz. Então, vamos começar dando informações gerais para vocês aí sintonizarem, né, a estação do rádio e para a gente começar, antes de chegar nas doenças, vocês já se familiarizando um pouquinho, né, com a cultura. O arroz, ele é uma cultura, é um cultivo de bastante importância mundial, seja em termos econômicos, né, ou seja em termos sociais, porque muitas populações têm no arroz a sua base alimentar, né. Para vocês terem uma ideia, existe uma classificação que divide os padrões de consumo de arroz de uma população. Então, esse mapa mundi aí, ele mostra isso, tá? Existe um padrão ou um modelo que a gente chama de modelo asiático no consumo de arroz. Então, esse padrão, esse modelo, que tem o nome asiático e não é à toa, é porque, veja, existem países que, por ano, né, por pessoa, per capita, né, o consumo chega a 110 quilos de arroz num ano, sabe? É muita coisa, tá? Isso, então, a gente pode ver na Índia, na Indonésia. Esses países, eles consomem muito o arroz, tá? Esse seria o modelo asiático de consumo. Existe um outro modelo que a gente fala que é o modelo subtropical, que nós, brasileiros, estaríamos nesse modelo subtropical de consumo de arroz, tá? Então, se a gente vê aqui, o consumo per capita do brasileiro é de 43 quilos, tá? Então, não chega ao modelo asiático, ao consumo, ao padrão asiático de consumo de arroz, mas é uma quantidade expressiva, né? Vocês sabem que o arroz, junto com o feijão, é a base alimentar dos brasileiros. E a gente vê aqui que os países aqui da América do Sul, mais ou menos seguem esse padrão aí que nós brasileiros seguimos. E, de outro lado, existe o que as pessoas, né, as classificações com base no consumo de arroz chamam de o padrão, né, ou o modelo ocidental de consumo. Daí a gente pega um país como a França, por exemplo, que quase não se consome arroz, né? Então, 5 quilos é o consumo per capita de arroz de um francês, tá? Os Estados Unidos também seguem mais ou menos esse modelo de consumo. Mas, de qualquer maneira, independente aí do modelo de consumo, é fato que o arroz, o trigo, a batata, desde sempre foram importantes, então, como fonte alimentar. No mundo, o que a gente pode colocar um olhar, lógico que superficial, como eu sempre, né, eu não quero, como eu sempre digo, não quero, e nem é o objetivo da aula tratar de economia mundial, dos cultivos, mas não é isso, é só para a gente ter uma ideia. Essa tabela aqui, pessoal, deixa eu olhar aqui o ano, aqui é de maio de 2019, tá? Então, é bem recente. E ela mostra, então, o arroz beneficiado, né? Então, balanço de oferta e demanda dos principais países produtores. Então, todo o valor que está aqui está em milhões de toneladas de arroz. Então, eu só quero chamar a atenção de vocês, veja aqui, ó, os maiores produtores, lá em 2019, mas que não deixa de sair dali, né, da Ásia, China e Índia, tá? Então, China com 148 milhões de toneladas e Índia com 116 milhões de toneladas de arroz beneficiado produzido.
não são os principais exportadores. Exportadores, a gente tem aqueles, alguns países lá também da Ásia, tá? Como a Tailândia, por exemplo, com 20 milhões e 27 milhões em produção, tá? Mas a China e a Índia, apesar de serem grandes produtores, e muito grandes produtores, significativamente grandes, eles são também grandes consumidores de arroz, tá? Então, muito do que se é produzido aqui nesses dois grandes países produtores fica ali mesmo, tá? Então, a gente pode ver, olha aqui, ó, a exportação desses dois países não é tão alta, não é tão expressiva quanto a gente poderia imaginar, né? Porque muito fica lá para consumo interno, né? Lembra do modelo asiático ali de consumo. Ao passo que Tailândia, Vietnã, principalmente, olha que Tailândia, naquele ano exportou metade ali da produção, tá? Estados Unidos também, tá? Ele não é um grande produtor mundial, mas grande parte do que ele produz, ele exporta. E só para a gente comparar, o Brasil, então, fica aqui, ó, com pelo menos lá no ano de 2019, que era na safra, estimativa da safra 18, 19, 7 milhões de toneladas, exportando também pouco, né? Exportando pouco porque também consumimos bastante. É interessante, pessoal, frisar para vocês que países assim como China, Índia, Indonésia, eu falei, são grandes produtores, mas são grandes consumidores. O fato é que eles interferem muito no mercado mundial de arroz, no preço do arroz. Por quê? Porque se a China, em uma safra, faz uma boa quantidade, produz uma boa quantidade de arroz, que supera, inclusive, o que tem de estoque e o que vai consumir, então sobra, né, arroz aquele ano. Então, ela vende esse excedente. O mesmo para a Índia, o mesmo para a Indonésia, por exemplo. Mas, se um ano, por alguma questão climática, por alguma questão, esses países que são grandes produtores, mas de alguma forma não conseguem atingir o que precisa para ser consumido e muitas vezes tem que mexer no estoque para conseguir isso, então o preço do arroz ele varia muito então com a produção desses países, mesmo eles não sendo exportadores, né, significativos aí, no mercado mundial, mas a questão de produzir mais em determinado ano e ter excedente para vender, ou produzir menos e ter que comprar, enfim, faz com que o preço tenha muito a ver com esses países, com esses grandes produtores. Eles influenciam muito no mercado de arroz, tá? No Brasil, também aí nas safras aí 2017 e 2018. Só para vocês também terem uma ideia, comparar. Vamos pegar a safra 18 e 19, que está marcada. As primeiras 3 colunas aqui em área, tá? A quarta, quinta e sexta coluna aqui em produtividade, em quilograma por hectare. E a produção. Então, dividido tanto em regiões do Brasil, quanto dentro das regiões nos estados brasileiros. A gente vê que, por exemplo, a região norte, a região nordeste, centro-oeste, é muito parecida, né, em termos de área. Daí a gente já começa a ver uma diferença, olha aqui, em termos de produtividade, né? E em termos de produção fica um pouquinho mais evidente também, tá? O que chama a atenção também é que a região sudeste, ela não é tão expressiva, né? Para quem não sabe, por conta da colonização japonesa aqui no Vale do Ribeira,
Até hoje a gente tem bem menos, né? São bem, as áreas já foram maiores, havia mais produtores aqui de arroz, hoje em dia são poucos, mas ainda existe, tá? Então, a região sudeste, em termos de Brasil, não representa muito nessa cultura. Mas quem aí dá o grande peso para a produção brasileira, para a produção nacional, é a região sul, tá? Principalmente o Rio Grande do Sul. Então, a gente vê tanto em área, em produtividade, principalmente, tá? A produtividade da região sul, se a gente comparar, olha aqui, com as demais, olha aqui, 4,5 quilos por hectare de produtividade na região norte. Na região nordeste, 2, bem pouco, né? E a centro-oeste e a sudeste não chega a 4. Então, quando a gente compara com a região sul, é uma produtividade, em comparação às demais, uma produtividade alta. E por que isso acontece? Porque de maneira bem simplificada, bastante simplificada, o que a gente tem no Brasil são 2 cenários no cultivo de arroz. Então, um que a gente chama de arroz irrigado e um outro que a gente chama arroz de sequeiro ou de terras altas, tá? Uma das coisas que reflete, voltando aqui, o que a gente viu aqui, essa maior produtividade da região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, é por conta do sistema de cultivo, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, o Rio Grande do Sul planta basicamente arroz irrigado, tá? E o fato da irrigação do arroz e as cultivares, as variedades utilizadas, fazem com que, não tendo déficit hídrico, porque o arroz ele vai ser então semeado numa lâmina d'água, ele responde melhor, ele produz melhor. Então, por conta disso, né, o Rio Grande do Sul tem aquela média maior. Já o arroz de sequeiro, a gente vê que ele é cultivado principalmente na região centro-oeste do Brasil e na região nordeste, tá? Então, a gente vê que no Mato Grosso do Sul, por exemplo, a produtividade é menor, muito possivelmente, se a gente pudesse controlar tudo que era fator que pudesse interferir na produção, né, na produção de arroz, o fato é só o fato de você irrigar, né, o arroz vai responder melhor, a produtividade vai ser melhor. Hoje, a gente não vai separar, isso aqui é mais arroz de irrigado, essa doença acontece mais em arroz de sequeiro. Existem alguns detalhes que fazem com que determinadas doenças possam aumentar sua intensidade, por exemplo, no arroz de sequeiro, ou o contrário, no arroz irrigado. Mas o fato é que esses detalhes, eu não quero chamar muito a atenção de vocês, porque o fato tirando uma ou duas doenças que a gente vai falar mais para o final da aula, eu trouxe para vocês as principais doenças da cultura, independente de estar ou não em sistema, o arroz estar sendo cultivado em sistema de sequeiro ou em sistema irrigado. Então, de maneira geral, as doenças que a gente falar aqui, com exceção, como eu disse, de uma ao final ali que eu quero tratar com vocês, são doenças importantes, falando de irrigação ou falando de arroz de sequeiro, tá? Alguma outra, eu posso chamar a atenção de vocês em algum detalhe, mas é o que eu falei, não é que não acontece em um sistema e acontece no outro, não. As doenças que a gente vai tratar aqui acontecem em ambos os sistemas. Podem ser agravados, por exemplo,
dependendo da doença, de repente um déficit hídrico pode agravar uma delas. Ou uma chuva muito intensa, seja arroz irrigado ou de sequeiro, pode, pelo contrário, ajudar, diminuir a incidência, tá? Mas o fato é que as doenças que eu vou falar hoje vão incidir independente do sistema de cultivo. Só para fazer um geralzão aí para vocês, né? Então, não sei se está chamando bem a atenção, mas eu até separei para fazer questão de chamar essa atenção. Veja, eu separei aqui em um grupo duas doenças, e aqui, esquece essa última aqui, que eu não vou falar dela hoje, a gente pode conversar em alguma outra oportunidade, mas o fato é que eu vou falar dessas duas aqui, Bruzone e mancha parda, que são, sem dúvida nenhuma, as mais importantes doenças incidentes sobre a cultura, e depois eu vou falar um pouquinho de escaldadura, não tanto pela sua importância, mas principalmente para vocês ficarem atentos, de repente, caso vocês venham a trabalhar com a cultura do arroz, né, para não confundir com alguma outra coisa. Então, por conta do sintoma, a gente vai falar de escaldadura hoje também. E aqui, a doença que eu falei para vocês, que talvez é a que eu mais chame a atenção em termos de sistema de cultivo, a queima das bainhas, tá? Porque ela acontece principalmente em sistemas de arroz irrigado. Mas, novamente, se eu tiver, por exemplo, um solo mal drenado num sistema de sequeiro e, de repente, tiver uma chuva, alguma condição que faz com que a água, por exemplo, não drene adequadamente, eu posso ter queima das bainhas também no arroz de sequeiro. Mas vocês vão ver que o patógeno, principalmente para disseminação, é um patógeno de solo, então ele vai precisar de água mesmo. Então, por isso que aqui, nesse último caso, a frequência é muito maior no arroz cultivado sob irrigação, tá? Ao contrário das outras, e principalmente essas duas aqui, ó, que novamente, uma pode ser que o déficit hídrico aumente sua severidade, ou que a chuva intensa diminua, por exemplo, a severidade da bruzone. Isso é fato, tá? Mas elas são as duas mais importantes, e vocês vão ver que mundialmente importante. Elas são muito, assim, são amplamente disseminadas pelo mundo nas áreas onde se planta arroz, seja então aqui dentro do Brasil, tá? Ou em qualquer parte do mundo em que se plante arroz. E elas são velhas, vocês vão reparar, são velhas conhecidas, né? Em termos de os relatos dessas duas doenças são muito antigos, tá? São bastante antigos. Até eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar, seja, de repente, assistindo um Globo Rural, ou, sei lá, lendo uma reportagem nessas revistas. Bruzone, talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar esse nome, porque é muito importante. Mundialmente falando, é o que pega, né, para quem produz arroz. Bruzone, principalmente Bruzone, tá? E é com ela, então, que a gente vai começar a falar. Na aula de hoje, eu fiz questão de colocar aqui, e vocês vão perceber, a gente vai falar, acho que, de doenças fúngicas, principalmente na aula de hoje, tá? E quando vocês olharem aí, vocês vão ver que eu já começo com Bruzone com 2 nomes. Por que eu tenho 2 nomes aí para o fungo? São 2 fungos que causam a Bruzone? Dê uma checada, não na aula de arroz só, no capítulo de arroz, mas vai lá no manual de fitopatologia, vocês vão ver que muitas doenças fúngicas
São dois nomes colocados, mas é o mesmo fungo, é o mesmo sintoma, é a mesma doença. A gente tem que lembrar que os fungos, na condição ideal, eles se reproduzem de duas maneiras diferentes, né? Reprodução sexuada e assexuada. Então, eles têm duas fases na vida deles que são diferentes em termos do modo como o esporo é produzido, e o esporo é diferente também, né? Então, hoje, com as técnicas moleculares, com o desenvolvimento da ciência, a gente sabe que não é porque o formato de um esporo é diferente de outro que isso vai indicar que sejam fungos diferentes. É o mesmo indivíduo, só que em fases diferentes. Mas, imagina quando deram um nome aí para... Quando começaram a identificar agente causal de doença, a ciência não era tão desenvolvida, a parte molecular não era tão desenvolvida. Então, eles não tinham... Eles olhavam um esporo, vamos para entender assim, vamos exagerar, né? Eles olhavam um esporo vermelho com redondo, e olhavam um outro que era azul e quadrado. Então, o fato da cor diferente e do formato diferente, naquela época, que não havia a questão de estudar RNA ribossômico, não havia... Então, para eles eram fungos diferentes, então eles davam nome diferentes para esses fungos, tá? Mas que, na verdade, hoje a gente sabe que não, nada mais é do que fases diferentes. Então, mais uma vez, vai ser a mesma doença, o mesmo sintoma e o mesmo fungo, na verdade, tá? Só que tem nomes diferentes porque são formados... O primeiro aqui, ó, Magnaport oryzae, é a fase sexuada. E o que está entre parênteses, que é Pericularia oryzae, a gente até fala mais Pericularia oryzae, porque é muito difícil na natureza encontrar Magnaport. A fase sexuada desse fungo em especial é muito rara na natureza. Mas como eles sabem, então, que... Não, porque no laboratório eles conseguiram desenvolver, a partir de esporos assexuais da periculária, chegar na Magnaport, tá? Mas na natureza é bem difícil. Então, quando a gente fala de Brusone, por exemplo, o que vem na cabeça do agente causal é periculária, né? Tá? Periculária. Porque realmente a Magnaport, se existir, é muito rara na natureza, tá? Como eu falei para vocês, olha aqui, no Brasil, o primeiro relato de Brusone foi lá em 1912. Só que olha na China, século 17, 1637. 1637, século 17. Primeiro relato na China e no Japão. E isso é normal, né? Porque lá, desde sempre, o cultivo da cultura, né? É comum, é a base da alimentação, tá? E tem outros relatos também, trouxe aqui a Itália, já desde 1828. Aqui a gente, como eu falei, pela colonização japonesa, ter chegado um pouco depois aqui no Brasil, vieram com eles as primeiras plantações de arroz, e daí, então, temos o primeiro relato da principal doença, tá? A principal doença, que é a Brusone, em 1912, tá? Brusone, se atingir plantas na fase vegetativa, tá? Que seria essa fase vegetativa? Principalmente até os 60 dias depois da semeadura, então até 2 meses depois da semeadura, tá? Por quê até 60 dias?
Porque a partir daí, a planta meio que adquire uma resistência ao patógeno, tá? Então, depois de 60 dias após a semeadura, é um momento, não que o produtor vai descansar e vai achar que o jogo tá ganho já, não é isso, tá? Mas a partir de 60 dias, até um período que eu vou falar depois com vocês, a planta tá um pouco mais resistente. Mas o fato é que se pegar aí entre os 30, 60 dias após a semeadura, que é uma fase suscetível da cultura, eu vou ver, olha os danos, redução na altura da planta, tá? Redução no número de perfilho. Essas duas coisas aqui, altura da planta e número de perfilho, vai significar que eu vou ter menos área verde. Se eu vou ter menos área verde, eu vou ter menos fotossíntese, então eu vou ter menos produção. Além disso, se a infecção for aqui, como eu falei, nessa janela aí de suscetibilidade, vai reduzir o número de grãos por panícula e vai reduzir a massa, né, o peso do grão vai ser reduzido também. Então, é um momento que o produtor não costuma, por exemplo, e não é recomendado aplicar na fase vegetativa fungicida. Mas você vai falar, pô, mas é um dos momentos que é mais suscetível, né? Mas é que, na verdade, o produtor, ele já vai fazer um tratamento de semente, tá? Então, com o tratamento de semente para brusônio, com um fungicida sistêmico, por exemplo, ele vai garantir, o produtor vai garantir que caso aconteça de ter resto de cultura infectado ali no solo com o fungo, a semente vai estar protegida e pelo período ali residual, ela vai ter uma boa proteção, tá? E sabendo que depois dos 60 dias, mais ou menos, a própria cultura já mostra um certo grau de resistência, tá? Então, teoricamente, por quê? Teoricamente, porque como eu falei, nada é uma receita de bolo, né? Mas teoricamente não se recomenda pulverizar, fazer a aplicação foliar de fungicida nessa fase vegetativa. Por quê? Primeiro vai ter o efeito residual ali do tratamento de semente. E depois de uns 60 dias, a planta por si só, não que ela não vá ser infectada, mas se ela for infectada, ela não é tão suscetível, tá? Então, não vai ter tanto problema em termos de desenvolvimento de sintoma de brusônio. Mas, ó, se pegou aquela janela ali, por qualquer motivo, ou comprou semente que já estava contaminada, ou não fez tratamento de semente. Se acontecer uma infecção aí, nessa fase de 30 a 60 dias, pode contar que a coisa vai ser feia, né? A queda na produtividade vai ser grande. Só para vocês terem uma ideia, assim, antes de mostrar sintoma e tudo mais, ó, não sei se fica claro, mas a faixa vermelha, olha aqui, tá abaixo e aqui tá mais acima, tá? Nesse volume aqui, desse frasco aqui, né? Então, perde produtividade. Quando eu não faço o manejo, né, pensando no tratamento de semente e depois nas pulverizações, que a gente vai falar mais para frente, que são indicadas e devem acontecer lá na fase reprodutiva da planta, tá? Então, perde muito se eu não... Só que detalhe, né? Eu tô falando de controle químico, mas vocês vão ver que não é a única coisa, né? Então, vocês vão ver que a escolha da variedade é importante e existem algumas medidas culturais, que nem eu falei da drenagem, do solo, toda uma outra questão que a gente vai conversar, que também vão ajudar nesse manejo, tá? Então, não é só a questão do controle químico,
Não, e nem deve ser só a questão do controle químico, tá? Mas o fato é que o controle químico ajuda, sim, e muito, principalmente pensando em brusone. Além da queda de produtividade, tem também a qualidade. Eu não sei se vocês enxergam, mas o arroz aqui, sem o manejo, ou seja, que teve maior severidade, maior incidência da doença, ele está mais quebrado e ele está mais amarelado. Vocês enxergam isso? Ao passo que quando eu venho aqui, ó, é um arroz aquele que dá vontade de comer, né? Que é aquele arroz, o grão, ele é, não pode ser branco, né? Porque para vender o arroz, uma das coisas da qualidade do grão de arroz é ele ser translúcido, né? Não é um branco que a gente fala cor do gesso, né? É translúcido. Então, a doença, né, o patógeno afeta isso também, a qualidade. Então, os grãos aqui quebrados, e isso é importante também para a venda por conta do preço, tá? Então, aqui é um grão que vai ser vendido a um preço bem abaixo do mercado, e aqui o grão de qualidade, tá? Então, afeta tanto em termos de quantidade quanto de qualidade. Vamos entrar no ciclo das relações patógeno-hospedeiro e falar um pouco de como o patógeno, então, como é o ciclo da doença da brusone no arroz. Eu já adiantei, mas eu reforço. A sobrevivência principalmente restos culturais, né? Sementes e plantas de arroz, claro, né? Vai sobreviver. Como assim, professor? Ah, de repente, planta voluntária que cresceu ali, depois da área ser colhida, o patógeno continua sobrevivendo ali. Semente. Semente, olha aqui. Dessa semente, olha aqui, não sei se vocês enxergam aqui, ó, a lesão, ó. Olha aqui a planta, é plântula, né? Vocês conseguem? Deixa eu ver aqui um negócio. Aqui, ó. Aqui, ó. Vocês enxergam aqui, ó? Uma semente que germinou e, ó, toda essa necrose, essa mancha aqui é de brusone, tá? A semente também a gente pode pensar na semente que fica no solo também, de repente, por conta da colheita. Mas aqui está mostrando também plantas que não foram colhidas adequadamente, então ficou aquele resto cultural ali. E isso é super importante para preservar o inóculo, né? Para preservar o esporo de uma safra para outra e também para aumentar o inóculo na área, tá? Então, resto de cultura e sementes são super importantes no caso da brusone. Disseminação. Então, você lembra do ciclo das relações patógeno-hospedeiro? Lembra daquele esquema? Sobrevivência, disseminação e depois infecção. No caso da disseminação, principalmente por semente, né? Pensando assim, a gente fala na disseminação naquela primeira disseminação, que é aquela de você levar para sua área. Qual que é essa primeira? Por semente, tá? E quando a plantação já está estabelecida na área, pelo vento, de uma planta para outra, né, que está mostrando o sintoma. Porque se vocês olharem aqui, ó, na letra C, aqui são esporos. Tudo que vocês estão enxergando em branco aqui são esporos, olha aqui, ó. Tá? Do patógeno, numa lesão em folha. Tá? Então, o vento, nesse caso, ele é um importante disseminador do patógeno de uma planta para outra, já num plantio estabelecido, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso também, pessoal, porque
Imagina que você está produzindo arroz e você está numa área que você vai querer semear uma área nova com arroz, né? Se você, se você é o dono das áreas ao redor, o ideal se você tem histórico de doença, de Brusone nas suas áreas, e se você ainda tem planta adulta em volta, o ideal é esperar, não é plantar, não é semear naquele momento, porque lembra, né? Você vai estar tendo plantas pequenininhas ali, plântulas, com 30 dias, até 60 dias, elas vão estar pequenas e muito suscetíveis ao patógeno. E como é um patógeno que dissemina pelo vento, se eu planto do lado de uma área que já está com a doença, que já está com lesão esporulando, eu posso trazer para as minhas plantas lá bem no início do desenvolvimento, quando elas ainda estão bastante suscetíveis, tá? Então, isso é uma das precauções também que a gente tem que ter quando fala de Brusone, por conta dessa disseminação pelo vento e por conta aí de plantas que são muito jovens, muito novas, elas poderem com mais facilidade serem infectadas, são mais suscetíveis, tá? Então, depois da disseminação, a gente pensa na infecção, no ciclo das relações patógeno-hospedeiro. E se vocês lembrarem, a penetração é uma subfase da infecção. Então, como esse patógeno penetra? Como a piriculária penetra uma planta de arroz? Se sabe que, lembra, fungo, bactéria só entra por abertura natural ou por ferimento. Fungo tem aqueles que só entram por abertura natural ou ferimento, mas existe um grupo de alguns indivíduos que podem penetrar diretamente. Aqui é o caso, tá? A periculária, então, ela não precisa ter um estômago aberto, ela não precisa ter um ferimento na folha, enfim, não. Diretamente. Como assim? O esporo cai numa folha e germina. Ele pode infectar diretamente, forma um apressório ali em cima da folha, e aquele apressório penetra a folha. Por quê? Porque aquele esporo, ele libera enzima, e a própria força do esporo, da hifa, força mecânica mesmo, tentando penetrar a folha, faz com que esse conjunto, força mecânica e liberação de enzima, que degrada a cutícula, que degrada a epiderme, faz, então, o fungo conseguir penetrar diretamente. Mas, tem um mas aí, tem que ter água livre. Quando eu falo em água livre, eu não estou falando apenas de umidade relativa alta. Umidade relativa alta é no ar, é um ar saturado de gotícula de água, né? Mas no caso aqui da piriculária, ela precisa de uma lâmina ali, de uma gota, pode ser por orvalho até, aquelas gotículas que ficam em cima da folha, aquilo lá é água livre, tá? Precisa disso. Isso é fundamental para poder penetrar diretamente o hospedeiro. E a temperatura ideal para isso acontecer é de 20 a 25 graus. Só para a gente imaginar como uma planta ela pode ficar com sintoma na folha, tá? Então, tem duas maneiras. Se eu tenho uma planta sadia, adulta, ela vai gerar sementes sadias. Se eu tenho uma planta adulta, que a Brusone porque o sintoma da Brusone, veja, por enquanto eu falei até aqui só de sintoma foliar, mas vocês vão ver que sintoma de Brusone pode dar na planta como um todo, inclusive na panícula e inclusive nos grãos. Então, uma planta adulta com sintomas, possivelmente, ela vai ter
nos grãos. Olha isso daqui, pessoal. São bem pequenos, ó. Vou mostrar aqui de novo. Ó, são muito pequenos. Imagina um grão de arroz, né? Ainda ele tá com a casquinha ali, né? Ele tá fechado na casquinha, mas ele já tá, ó, infectado e tá mostrando sintoma. É tipo o tamanho de um, sei lá, da cabeça de um alfinete. É pequenininho esse sintoma, bastante pequeno. Mas o fato é que uma planta sadia vai gerar uma semente sadia. E uma planta que teve brusone na panícula, né, ali nos grãos, ela vai gerar uma semente infectada. A semente sadia vai gerar uma plântula sadia. A semente infectada, doente, vai gerar uma plântula infectada, com sintoma, do mesmo jeito que eu mostrei aqui, ó. Né, de uma semente que estava infectada, já começaram, na própria plântula, já começou a aparecer sintoma, tá? Então, de qualquer maneira, essa plântula infectada, se ela for plantada do lado de uma plântula sadia, logo no início, quando começarem as primeiras lesões, lembrando, infectou, colonizou, o patógeno colonizou a folha, e daí ele começou a se reproduzir. O que é reproduzir? Reproduzir é isso aqui, ó. Inóculo. Esporo do patógeno em cima da folha. Então, um vento aqui, nessas lesões, vai possivelmente infectar a plântula que estava sadia, tá? Porque os esporos, eles vão ser trazidos pelo vento. Além disso, ao final de uma área que eu tive doença, eu posso fazer, deixar restos culturais ali, e a doença, o patógeno vai se perpetuar ali, esperando as próximas plantas da próxima safra, tá? Então, o que está querendo dizer isso daqui? Está querendo dizer que, primeiro, vamos comprar semente sadia, certificada, de local idôneo, né? Para evitar na plântula. Mas eu posso ter uma plântula sadia e, como eu falei, o esporo vem pelo vento. Então, eu posso estar semeando do lado de uma propriedade que ainda tem plântula, que ainda tem planta de arroz doente. Então, eu vou fazer com que esses esporos atinjam a minha planta muito mais cedo, e o dano vai ser maior. Então, eu tenho que evitar também isso, não semear do lado de plantas adultas, mais velhas, que possivelmente já estão infectadas e esporulando, e podem trazer o esporo pelo vento. E daí tudo que eu fiz aqui, né, tomei cuidado, comprei semente e tal, vai infectar. E no final, uma das medidas super importantes aqui no manejo da doença é a questão do resto cultural, tá? Então, tomar cuidado com o resto cultural, é lógico que se eu puder fazer rotação de cultura, é o ideal para um patógeno como esse. Por quê? Porque a rotação de cultura, eu vou poder entrar com outras culturas aqui, enquanto isso, o resto cultural do arroz vai sendo decomposto, degradado. E quando eu não tenho mais resto cultural do arroz, eu vou diminuir muito o inóculo, praticamente zerar o inóculo da brusone. Então, o ideal seria a rotação de cultura, tá? Mas caso não seja o caso, né? Eu tenho que tomar muito cuidado com o resto cultural, porque realmente é por ali que o patógeno vai continuar na área, tá? Agora vamos chegar mais perto aqui e ver a questão que eu falei com vocês, ó. Desde lá da disseminação, passando pela infecção, chegando na colonização e reprodução. Ciclo das relações patógeno-hospedeiro,
Aqui eu só não estou mostrando a sobrevivência, tá? Vamos começar aqui no 1, ó. Aqui, ó, é uma folha, desenho de uma folha, e aqui é o esporo. O que que aconteceu? Esse esporo veio de alguma lesão, que estava esporulante pelo vento, e caiu nessa folha. Então, ele aderiu ali, tá? Essa primeira parte aqui é a pré-penetração, se vocês lembrarem. Então, já faz parte da infecção aqui. Já não é mais disseminação, já teve contato e tá arrumando a casa ali para poder penetrar, tá? Isso aqui, ó, para vocês terem uma ideia, até 2 horas ele já começa a germinar esse esporo, se ele tiver condição adequada. Lembrando lá a temperatura, 20, 25 graus, e o mais importante, água livre, tá? Então, tendo água livre aqui na folha, uma gota de orvalho, ele vai germinar. Olha aqui, o esporo emitiu a primeira hifa, germinou. Como chama essa primeira hifa aqui? Tubo germinativo. O nome dessa primeira hifa aqui, ó, que germinou do esporo sobre a folha, tá? Muito bem. Daí, olha aqui, isso daqui acontece de 2 a 20 horas depois do contato, é bem rápido. Se tiver condição, como eu falei, temperatura e água em cima. Daí, ó, o tubo germinativo, esse mesmo aqui, ó, tá vendo que ele tá inchando na ponta? Como que chama essa estrutura e para que ela serve mesmo? O tubo germinativo, que acabou de ser emitido pelo esporo, ele inchou na ponta e formou um apressório. E agora, se vocês lembrarem, que eu falei que a penetração é direta. Então, esse apressório inchado, ele vai fazer uma força para baixo, mecânica. E, ao mesmo tempo, ele vai jogar um monte de enzima aí na folha. Porque, veja, não tem nenhum estômago aberto, não tem nenhuma entrada para ele. Então, ele começa a degradar a cutícula, e tá vendo que ele vai emitindo uma hifa aqui para baixo? Ó, esse mesmo apressório aqui, ó. Olha aqui, ó, uma hifa para baixo. Então, ele tá forçando a entrada dele mecanicamente e tá jogando a enzima. Por isso que esse fungo, ele consegue penetrar diretamente a cutícula, a epiderme da planta de arroz, tá? E veja, gente, isso é 1 dia depois, ele já tá dentro praticamente, ele, aqui, ó, já é infecção. Isso daqui já é infecção, ele já tá dentro da planta, tá? Só que lembra, isso não é garantia de colonização, que é na colonização que a gente fala que ele se estabeleceu, tá? Então, de 2 a 6 dias, olha o que está acontecendo aqui, ó. Aquela primeira hifa pequenininha que o apressório emitiu, ela está se ramificando e está crescendo, colonizando. Lembra que invasão tem a ver com multiplicação dentro do hospedeiro. Isso é colonização. E a gente, olha o que está vendo do lado de fora, ó. Lembrando que na colonização é naquela fase que a gente começa a enxergar os primeiros sintomas. Então, olha aqui, ó. Desse lado, ó, eu tô vendo, ó, os primeiros sintomas de Brusone na planta, tá? A imagem não tá muito boa, mas o que são esses primeiros sintomas? São essas bolinhas, essas manchinhas marrom aqui na planta, tá? E detalhe, gente, tá formando austório aqui? Lembra que o austório, para que serve? Aqui não tô vendo austório, porque austório é que nem uma bexiga inchada dentro da célula, que serve para alimentação do esporo. Aqui não, eu só tô vendo o hifa crescer, ó. Por isso que é necrótico. Ele vai, para ele crescer, ele vai estourar essa célula. O austório não deixava estourar a célula, lembra de ferrugem? Não. Aqui a hifa tá ramificando e tá estourando parede celular, tá estourando membrana plasmática, e eu tô vendo sintoma aqui necrótico, tá? Esse patógeno, ele não disfarça. Patógeno que forma austório,
ele dá uma disfarçadinha. Por quê? Porque ele se alimenta, mas sem estourar a célula. Esse aqui não, ele está estourando a célula, está jogando todo o conteúdo para fora e está crescendo, tá? 15 dias depois, no máximo, ele já vai estar esporulando. Significa que da colonização para a esporulação, que é a parte de reprodução, a última parte ali do ciclo das relações patógeno hospedeiro, olha aqui, de um esporo que agora já está inviável até, porque esse esporo ele tinha energia para emitir tubo germinativo, para formar tressório. É que nem semente, não é? A semente não tem aquela primeira energia para a plântula germinar. Esse esporo aqui, ele já está inviável, mas o fato é que com a colonização aqui pelas células ali do hospedeiro, olha o tanto de esporo na superfície. Então, é a fase de reprodução. E o que eu enxergo? Daquelas primeiras manchinhas que eu enxerguei aqui, olha isso, gente. E o fato é que essas manchas, quanto mais suscetível for o material, quanto mais suscetível for a variedade, eu vou ter essas manchas aqui em maior número e em maior tamanho. Então, é proporcional. Quanto maior a suscetibilidade do material, quanto maior quanto mais suscetível for a variedade que eu estou plantando, mais em número, né, em quantidade, maior o número de manchas e também maior a área, né, que essas manchas vão pegar na minha planta de arroz, tá? E tudo isso está esporulando, e aqui, ó, bate um vento e leva isso para as outras plantas, tá? Então, em 15 dias, já em 2 semanas, já está desse tamanho a lesão, ó. E esporulando, se tiver condição adequada, dessa maneira aqui, ó, só esperando um vento para levar os esporos para as outras plantas, tá? Aqui, olhando, assim, se eu pudesse fazer um zoom nessa parte aqui, toda que eu mostrei para vocês aqui, ó, fazendo um zoom e mostrando para vocês detalhes de temperatura, que é uma coisa que é importante, não para decorar, não é isso que eu quero que vocês, não é isso o objetivo. O fato é que um fungo é um patógeno, de maneira geral, mas vamos pensar no fungo. Ele germina, então aqui olha aqui, ó, esporo, tubo germinativo, esse amarelo aqui é apressório, olha as hifas aqui dele crescendo por entre as células, e pegando o alimento dessas células, ele vai germinar em outro lugar, ó, e vai reproduzir outros esporos. Mas para cada fase, é isso que eu quero que vocês entendam, não decorem. Para ele germinar, ele vai precisar de uma temperatura e de uma quantidade de água por tantas horas. Para ele formar o apressório, não necessariamente é a mesma temperatura e não necessariamente é a mesma umidade. E assim vai para penetrar e aqui no final para esporular. Então, é isso, não precisa decorar. Mas o fato é que para qualquer patógeno, para ele crescer, olha aqui, crescer a hifa é uma temperatura que não necessariamente é a mesma temperatura que ele precisou para germinar. E que não necessariamente é a mesma que ele vai precisar para esporular, tá? Então, veja que em 5 dias, que realmente é o que fala aqui, ó, que a esporulação, eu falei 2 semanas, mas ainda se tiver um pouquinho devagar. Só que o fato é que em 6 dias, menos de 1 semana, o fungo já fez tudo isso e já está se reproduzindo para se multiplicar para outras plantas, tá? Volto. Olhando num zoom, é isso que eu quero falar, né?
pode variar a temperatura e a condição de umidade, desde a germinação, passando pelo crescimento da hifa, esporulando. Mas qual que é, assim, a condição ambiental, a condição climática que é linda, assim, tipo, é aí que eu quero viver, que a periculária fala, tá? É essa aqui, ó. Nebulosidade e baixa luminosidade. Então, cientificamente foi provado que a luz meio que afeta, influencia negativamente os esporos da periculária. Então, ela gosta de pouca luz, mas ela precisa da luz, tá? E precisa da água livre na folha, tá? Então, esses dias que a gente vê que tá meio nublado, que tá aquela chuvinha, que ficam aquelas gotas em cima da planta, aqui o que eu quero chamar a atenção para vocês é o que eu falei no início. Veja, eu tenho um estágio V1, que a plântula emergiu, né? Daí eu tenho todos os estágios vegetativos, que não é meu foco falar aqui com vocês hoje, no ciclo fenológico do arroz, tá? Mas aqui, ó, tá aquela janela que eu falei para vocês de 30, né, de 1 mês a 2 meses após a semeadura, que é o período mais suscetível dentro do período vegetativo da planta. Aqui é onde a plântula ela está suscetível, bastante suscetível ao patógeno. Como eu falei, a partir de 60 dias, mais ou menos, a planta por si só, ela vai desenvolvendo mecanismos de resistência que fazem com que ela, em comparação à plântula que recém-emergida, ela é muito mais resistente. Então, se a infecção acontecer aqui, vai ter lesão, vai ter esporulação, mas vai ser menos, tá? Ainda mais, e o dano vai ser menor. E as lesões e tudo mais vão ser menores, em menor número, se eu estiver tratando com uma variedade resistente, mais resistente, né? Não totalmente, não existe totalmente resistente para periculária, para brusônio, tá? Mas existem mais resistentes. Só que veja, pessoal, a vida da planta de arroz não é tão feliz assim. Quando começa o período reprodutivo, tá? Os trabalhos falam é de 10 a 20 dias após começar a emitir a panícula, tá? O que é essa fase aqui? Aqui está falando que é R2 até R4, mas seria mais ou menos assim, em termos resumidos e simplificados. Porque é a flor, né? Na verdade, não é uma flor, né? É uma inflorescência, né? Na planta de arroz. Então, quando a planta emitir essa inflorescência, e quando começar a encher os grãozinhos, porque primeiro ela emite a inflorescência, a panícula, e daí ela vai começar a encher os grãozinhos ali. É nessa fase aí, pessoal, que dá mais ou menos esses 10 a 20 dias após a emissão. E é aí é que está o problema maior. Porque lembra no início que eu falei que a brusone, ela não é ela é uma doença de planta inteira. Ela não é só uma doença foliar. E o principal dano está nesse momento, caso a cultura seja infectada. Porque é nesse momento que vai refletir diretamente na produção. Até aqui, ó, na fase vegetativa, eu estava falando de infecção que ia ocasionar em lesão, em sintoma na folha, e que isso daí indiretamente afetaria a produção, porque ia afetar a fotossíntese. Aqui, pessoal, eu estou falando de panícula, estou falando de grão, estou falando que pode afetar essa panícula e esses grãozinhos.
quando eles vão começar a encher, ou seja, quando a planta vai fazer a fotossíntese e os fotoassimilados para encher, para produzir o grão. Então, é nessa fase que tudo se complica, caso a infecção ocorra. Então, vocês já sabem que é aí nessa fase que começa, lógico, um pouco antes de você ver o sintoma, né? Então, é mais ou menos aí nessa fase R2, que o pessoal chama aí, que quando começa, emitiu a inflorescência, começou a formar a panícula. Então, é aí, ela emitiu a inflorescência, né? Emitiu e vai começar a encher os grãos. Então, é aí que eu tenho que proteger a planta, tá? Então, depois a gente vai voltar a discutir na hora do controle que os livros, não só os livros, as pesquisas, eu deixei, inclusive, um trabalho que saiu na revista Cultivar, que fala a respeito disso, tá? Que o fato é que é aí que a gente tem que tomar cuidado e proteger a planta. Então, quando eu falo de folha, a gente já viu, começa com aqueles pontos pequenininhos, as manchas vão aumentando. O fato que vocês devem prestar atenção é isso, ó. Mancha elíptica. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Vocês vão ver na imagem verdadeira, ela fica como se fosse um losango, assim, que faz lembrar o formato de um diamante. Então, tem pessoas que falam que esse seria o sintoma típico da brusone, né? O que salta aos olhos e que faz a gente ter certeza que está falando de brusone, tá? Mas é elíptica porque ela não é oval, né? Vocês vão ver que tudo que é elíptico, ele é mais estreitinho nas partes da extremidade, né? Aqui é mais estreito e aqui é mais estreito. E aqui é mais, como fala? Mais cheinho, né? Nessa parte aqui do meio, tá? Só que parece mesmo que faz uns triângulos, né? Um losango. E daí as pessoas falam que parece um sintoma de diamante mesmo, tá? Mas eu vou voltar na figura e vocês vão enxergar melhor. E isso é importante saber, porque é bem típico da doença. Não sei se vocês conseguem enxergar, olha aqui, ó. Parece um balãozinho, né? Que é elíptico, aqui mais estreitinho e no meio um pouco mais aberto, né? E caminha, olha aqui, no sentido da nervura. Ó, crescimento no sentido da nervura. Mancha elíptica com extremidade aguda, mais estreita, né? E o centro é cinza. E pode coalescer. O que é coalescer mesmo? Essas lesões, elas vão ganhando número e tamanho, e o que era uma lesão isolada vai ficar uma área inteira, vai se fundir, vai ficar junto, né? Aqui fala que o centro é cinza. Nessa imagem aqui, tudo bem, né? A gente vê o centro cinza aqui, né? Mas aqui, veja, essa cultivar de arroz, ela teve uma reação e nem consigo mal ver o centro cinza, né? Eu consigo ver esses losangos, esses, entre aspas, aí, diamantes, mas eu tô vendo uma área gigante sendo tomada pelos sintomas de brusone. Olha aqui, isso aqui é aquele sintoma que o professor de fitopatologia gosta de mostrar, né? Que é didático. Que é, olha aqui, parece até um losango mesmo. É um sintoma muito típico, tá? A borda escurecida pode acontecer, mas pode também não acontecer, não é obrigatório no sintoma, tá? E aqui, ó, veja que quando a doença tá com esse sintoma assim, ó, que lindo, né?
eu consigo saber que é brusônia. Só que quando já tá assim, já é tarde para eu querer tomar qualquer medida de controle. Se tá assim na folha, muito possivelmente a minha panícula e os meus grãos já vão estar prejudicados, né? Então, olha aqui, ó, o primeiro é isso daqui, ó. Os sintomas iniciais, eles são acinzentados no meio e bem pequenos, indo na direção da nervura, tá? Por que que eu tô batendo em cima disso, pessoal? Depois, na segunda parte da aula, eu vou mostrar para vocês a mancha parda. E a mancha parda, ela é muito, muito parecida com a brusônia aqui no início, tá? Não nessa fase aqui do desenvolvimento da lesão, mas aqui no início. E o que que acontece? Acontece que quando o produtor, o engenheiro agrônomo, vê sintomas assim no campo, ele fala que é brusônia. Então, muitas vezes, a mancha parda, que é a outra doença importante, ela é subestimada, porque o sintoma dela, como no início é muito parecido com o sintoma inicial da brusone, as pessoas acham que é brusone, mas pode estar falando de mancha parda, tá? Então, no Brasil, a mancha parda é meio que subestimada, tá? E veja, de lesões isoladas, vão coalescendo, ó, vão aumentando e vão juntando. Olha aqui, ó, vai secando a folha e pode, inclusive, olha isso aqui, acabar com a planta como um todo, tá? Dependendo da variedade. Aqui mais sintoma, o sintoma típico, olha, aqui, ó, várias pontuações, não sei se vocês conseguem enxergar, bem pequenininhas aqui, ó. E fica com esse sintoma na cabeça, e depois a gente vai, lá na mancha parda, vai comparar esses sintomas iniciais. E aqui já um pouco mais desenvolvido. Aqui, novamente, o coalescimento. E olha isso daqui, ó. Isso daqui é uma variedade, uma cultivar que não teve nenhuma forma de controle, nem químico, nem nada, altamente suscetível. E olha isso. Acabaram-se as plantas aí, né, desse local. Tá, eu tô dando ênfase na folha, mas olha aqui, ó. Nessas regiões aqui, ó, a panícula é isso, tá? É essa inflorescência. E tá vendo que nessa parte de baixo, a gente vê, eu vou até pular um aqui, olha isso daqui, ó, no colmo. Então, ó, eu vejo manchas no colmo, tanto por fora quanto por dentro, se eu abrir o colmo. E na região do nó, principalmente, desse colmo. O colmo, olha aqui, ó. Eu vejo na folha, aquele sintoma mais típico, eu vejo nos nós do colmo e ao longo do colmo. Só que, às vezes, esse sintoma que tá aqui no colmo, por exemplo, ó, nos nós do colmo, a panícula tá aqui em cima. O que que acontece? Às vezes, o sintoma acontece bem embaixo da panícula, tá vendo? A panícula aqui e o sintoma bem aqui, ó. O que que acontece? Lembra que é um patógeno necrotrófico, que ele vai colonizando e vai rompendo célula e tudo. Vai chegar um momento que vai afetar, inclusive, o transporte de fotoassimilado para a panícula. E o que que isso afeta? Afeta o enchimento do grão. Então, quando a brusônia acontece aqui, as pessoas chamam esse sintoma a brusônia de pescoço, que é o sintoma que as pessoas usualmente colocam no campo, é a incidência do sintoma nesse nó do colmo bem abaixo da panícula. E como eu falei, se a incidência, a infecção acontecer
antes, logo depois, assim, que emitiu a inflorescência, possivelmente eu não vou nem ter enchimento dos meus grãos, eu vou ter um monte de grão xoxo, que a gente fala. Grão xoxo é o grão que o fotoassimilado não chegou ali. O produto da fotossíntese não chegou e o grão está xoxo. Agora, se já formou a panícula e nesse momento a infecção acontecer aqui no nó da panícula, nesse sintoma que a gente fala brusone de pescoço, pode ser até que os fotoassimilados consigam chegar aqui, mas assim, numa proporção muito mais lento, porque veja, tá sendo, entre aspas, comido pelo patógeno aqui, vai interferir aqui. Então, o grão não vai encher completamente, vai ficar num peso bem menor. Então, por isso que na fase, volto aqui com vocês, R2, a partir aqui dos 10 a 20 dias da emissão da panícula, é importante eu fazer a proteção, principalmente por conta desse tipo de sintoma. Aqui no nó, na base da panícula, por conta do enchimento dos grãos, né? Fazendo com que os grãos fiquem xoxos ou com que os grãos percam peso, né? Não consigam ser enchidos completamente. Então, é nesse momento que é crucial e é importante a proteção, tá? E muitas vezes, olha o que acontece, gente. Isso aqui, ó, brusone de pescoço, tá vendo? A panícula estava aqui. Mal encheu os grãos aqui. E o fungo foi se nutrindo, foi colonizando aqui, vai chegar um momento que a parte estrutural quebra, né? E eu perdi tudo aqui, todos os grãos que estavam aqui, quer sejam, se estavam xoxos ou se estavam com peso menor, mas eu perdi tudo isso. E olha aqui, ó, além de ter o sintoma aqui, eu posso ter, inclusive, como eu mostrei, o sintoma nos próprios grãos da panícula. Olha aqui. E isso daqui também vai afetar a qualidade do grão. Então, veja, é um grão aqui, que se tiver aqui embaixo, a brusone de pescoço, é a mesma doença, é o sintoma, tá? Ele não vai encher completamente, ou ele vai ficar xoxo mesmo. Então, se ele não encher completamente, ele vai estar num peso menor, e ele pode ter, inclusive, sintoma nesse grão, e a qualidade dele ser inferior. Então, o produtor perde 2 vezes. Então, por isso, novamente, que todo a energia, né, o foco da pulverização é voltada principalmente para esse estágio inicial aí do período reprodutivo, tá? Aqui só fotos, aqui, ó, não dá nem para a gente enxergar direito os sintomas nos grãos, de tão pequenos que eles são. Mas se a gente puxar um zoom numa lupa, a gente vê aqui, ó, essas manchinhas de brusone. E aqui, ó, na folha, ou isso daqui, ó, se tiver num ambiente úmido, é lesão com patógeno. Eu vou estimular a esporulação. E daí vai, olha aqui, ó, esporular tudo em cima do grão. E aqui é que está o patógeno causador, que é a piriculária. Se vocês lembrarem no início, é a fase assexuada do fungo. E é muito típico de piriculária. É um patógeno que, se você fizer uma lâmina, você facilmente daqui desses esporos, fizer uma lâmina e olhar no microscópio, ele é muito facilmente identificado, porque é nesse formato aqui. E ele é redondinho e afilado assim, ó. E ele tem mais que uma célula, tá? É nesse formato, sempre. Piriculária, muito típico. E ele fica encaixado, né, grudado ao conidióforo aqui, pela parte mais cheinha, pela parte mais redondinha, tá? A parte mais afilada fica para cima.
Quais os cuidados que eu tenho que ter? Condições que favorecem o desenvolvimento, que a gente já discutiu. Olha isso. Tudo isso que vocês estão enxergando aqui, orvalho, ó. Então, eu não preciso ter uma chuva em abundância para eu ter água livre sobre a folha e ter a germinação do esporo. Eu posso ter gotículas de orvalho, é uma água livre, e o esporo vai germinar, tá? Além disso, alta densidade de planta. Então, eu devo obedecer a recomendação daquela cultivar em relação ao espaçamento adequado, porque senão vai ficar muito perfil um do lado do outro e vai favorecer o microclima aqui de formar água, de formar gotícula, tá? Bom, isso aqui nem se fala, né? Mau preparo do solo, com drenagem inadequada, tá? Aqui eles colocam que adubação nitrogenada em excesso e após o primórdio floral é um inconveniente, favorece a brusone. No caso, o que se sabe é que o nitrogênio, quando em alta concentração na planta, ele desfavorece a absorção do silício. E daí, o silício, ele garante, de certa forma, uma barreira estrutural, porque ele impede, de certa maneira, que o patógeno consiga infectar, porque parede celular com silício, ela é mais dura, mais rígida, mais rigorosa. Então, se eu ponho muito nitrogênio, eu vou ter pouco silício. Se eu vou ter pouco silício, vai ser na parede celular, e essa parede celular, ela vai ser mais fraca. Então, o fungo, ele consegue germinar e penetrar mais facilmente, lembrando que ele penetra diretamente pela cutícula, né? Então, ele tem que quebrar a cutícula e depois parede celular para poder se nutrir, tá? E a questão de pensar que na suscetibilidade, né? Como eu falei, aqui está como resistente, mas o fato é que é uma variedade mais resistente, porque as variedades para brusone é um patógeno que tem uma variabilidade muito alta, geneticamente falando. Então, a resistência é muito facilmente quebrada, tá? Mas eu tenho que, é nítido isso daqui, né? Ter uma variedade mais resistente do que plantar uma variedade suscetível. Então, uso de variedades resistentes. Aqui, só para ficar claro para vocês o que eu falei, a reação do cultivar. O que significa isso? Do lado esquerdo, eu tenho uma foto, uma imagem de uma cultivar que é suscetível. Como eu sei? Eu sei porque, veja, as lesões são maiores e a área ocupada pela lesão é maior. Em uma variedade mais resistente, que é do lado aqui da imagem da direita, as lesões são em menor número e são bem menores, tá? Então, tudo isso faz com que o inóculo seja menor na área. O inóculo sendo menor na área, eu estou garantindo menos doença, tá? E, se possível, por conta disso, rotacionar cultivar, né? Seria, assim, o mais interessante de tudo, mas isso é complicado para o produtor aceitar, né? Porque, de certa maneira, ele está acostumado a um certo tipo de cultivar e aos tratos culturais que essa cultivar é necessário, né? Para essa cultivar, tá? Mas, de maneira bem geral, variedades que são recomendadas para sequeiro são mais suscetíveis do que as para sistema irrigado, tá? Mas mesmo no sequeiro, ou mesmo no irrigado, como eu falei, dependendo das condições climáticas, o inóculo na área, eu posso ter índices e severidades muito altas de brusone. Já falei com vocês, mas não custa repetir, né?
semente sadia e tratamento de semente, importante, principalmente pensando ali naquela fase inicial da cultura, em que as plântulas, elas são suscetíveis. Eliminar, olha aqui, planta remanescente que ficou ali e está servindo só para ser fonte de inóculo, e semente, ó, que depois da colheita fica caída aqui no solo, porque são todos restos de cultura do arroz, que é essencial para o patógeno se alimentar e ficar ali. Barreira com proteção de vento é interessante, porque a gente sabe, então, que o patógeno, o esporo, é disseminado pelo vento, então você protegendo com barreiras, você está dificultando a disseminação principal. E evitar deficiência hídrica, porque mesmo nas variedades de sequeiro, vamos imaginar, se eu tiver um déficit hídrico, se as variedades já são suscetíveis, elas vão se tornar mais suscetíveis ainda com deficiência hídrica, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado com o espaçamento do plantio, a profundidade da semeadura, tá? Garantir que mesmo numa área que eu não estou irrigando, a profundidade que eu plantar, as raízes, elas vão conseguir se nutrir de água, conseguir chegar e absorver água, tá? E a questão da aplicação de fungicida. Já adiantei que não é recomendada na fase vegetativa, e que, de maneira geral, mas como eu falei, a gente não pode fazer disso uma receita de bolo e achar que tudo vai ser dessa maneira. Se eu tiver incidência muito elevada, o que o pessoal, principalmente lá da Sociedade Americana de Fitopatologia, recomenda? Se a incidência na minha área foi muito alta, eu faço pelo menos 2 aplicações. A primeira, lá em R2, que é naquela fase final, quando acabou de emitir a panícula e ela começou a encher os grãos. E a segunda seria quando todas as plantas estivessem com a florescência já desenvolvida, tá? Agora, se a incidência não for tão alta na área, eu faço quando 5% das plantas estiverem com inflorescência. Daí eu só faria, teoricamente, uma vez. Teoricamente, por quê? Porque, como eu falei, vai muito de condição climática, da variedade que eu estou tratando, do inóculo daquela área. Se eu tenho plantas mais velhas, próximas ali, tudo isso vai variar muito, tá? Aqui está o trabalho que eu falei para vocês. O que o pessoal fez nesse trabalho? Ele foi publicado na revista Cultivar. Eles pegaram, olha aqui, fizeram 7 tratamentos. Do tratamento 2 ao 7, todos receberam o mesmo fungicida. Aqui são os ingredientes ativos, tá? Cresoximetil, epoxiconazol, triciclazol e óleo mineral. Todos receberam a mesma dose e o mesmo ingrediente ativo. Mas o que mudou? Mudou o estágio fenológico da cultura quando foi aplicado. Então, o tratamento 1 foi em R1, desculpa, o tratamento 1 era o testemunha, sem fungicida, sem nada. O tratamento 2 era aplicação do fungicida em R1. Tratamento 3, aplicação uma única vez em R2. E assim vai, até o tratamento 7, em que eles fizeram uma aplicação logo no início da fase reprodutiva, logo na segunda fase reprodutiva, que é quando começa a encher os grãos da panícula, e depois uma lá para o final em R4, tá? Vou mostrar os resultados para vocês, mas é importante, o que eles frisam, que eu quero que vocês leiam depois na reportagem, é isso. Os danos da brusone na produtividade e na qualidade do arroz variam em função de uma série de fatores, tais como práticas culturais adotadas,
o grau de suscetibilidade do genótipo, condições climáticas, o nível de inóculo do patógeno, o momento em que a cultura que a doença se instala na cultura, entre outros. Então, o fato que isso não é teoria, né? Isso é a realidade. Vocês têm que ficar atentos a tudo isso, porque isso que vai ditar, muito possivelmente, o momento mais adequado de vocês aplicarem o fungicida, tá? E lembrar que existem, uma doença só, né? Mas que existem, muito entre aspas, né? Duas brusone. A brusone que afeta indiretamente a produção, que é aquela sintoma na folha, mas existe aquele sintoma, aquela brusone, que afeta diretamente a panícula, os grãos e, consequentemente, a produção. O fato é que vocês têm que ficar atentos aos dois tipos de sintoma, na folha e nos grãos, na panícula, mas essa daqui é a principal. Por isso que, veja, independente do tratamento que eles fizeram aqui, os tratamentos foram todos na fase reprodutiva, pensando em proteger principalmente aqui, panícula e grão. E os resultados que eles tiveram? Veja, em relação à doença, são as colunas. A testemunha sem controle foi a pior de todas, né? Com maior área aqui, né, de doença. Deu letra A. Todos os outros tratamentos, independente da época em que aplicou, foram letra B. E foram menores, a doença foi menor. Mas outra coisa que é interessante, além de ver a doença como um todo em folha, eles avaliaram a incidência na base da panícula, que é aquela brusone do pescoço, tá? E olha que interessante, em relação à brusone do pescoço, que é aquele sintoma que afeta diretamente o enchimento do grão, a produção, todos os tratamentos, até o tratamento 5, agora é a curva aqui em vermelho, todos os tratamentos foram lá, ou seja, em termos de incidência da brusone do pescoço, não fazendo tratamento ou fazendo até o T5, volto aqui, que é a aplicação de fungicida em R1 e R2, deu mesmo, estatisticamente, a mesma incidência de brusone de pescoço. Só que o tratamento 6 e o tratamento 7, a brusone de pescoço foi em menor incidência, apesar de que a brusone foliar foi a mesma, né, do que os outros. Veja, coluna é Bzinho, Dzinho. Isso é a brusone foliar. Foi igual do T2 ao T5. Só que a linha em vermelho, que fala da incidência da brusone de pescoço, foi B e foi D. O T6 e o T7 tiveram menos do que todos os outros tratamentos. T6 e T7, o T6 aplicou no R2 e depois no R4. E o T7 fez 3 aplicações, em R1, em R2 e em R4. E o que eles viram em termos de produtividade, né, quilograma por hectare? Olha aqui, a testemunha, tratamento 1, foi a que menos teve produção. E as outras, olha aqui, até o T3 teve, mesmo estatisticamente falando, a mesma produção que o T6 e o T7. Mas o fato é que todos eles foram melhores que a testemunha, isso não tem dúvida, tá? Em termos de produtividade. E daí variou muito em relação aos tratamentos. Depende do quê? Não é só o fungicida, olha aqui, que eles discutem no texto, que vocês vão ler. O emprego de fungicida para o manejo da brusone deve ser utilizado como uma ferramenta dentro do manejo integrado da doença.
e não apenas como um método isolado de controle. Isso é fato, não só para a Brusone, para as outras doenças, mas principalmente para a Brusone.